A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero, nesse momento, convidar você para nós abrirmos a Palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 10. Nós iremos ler do versículo 46 ao versículo 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu o cego: Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, eu quero nesse momento chamar a sua atenção para nós meditarmos em um tema que diz as qualidades de um homem que aparentemente não tem nada a oferecer. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, irmão em Cristo Jesus, a Palavra do Senhor nos diz que Bartimeu era um cego, filho de Timeu, um cego que aparentemente não tinha nada a oferecer. Você já tira, pelos dias atuais, os dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais, aquelas pessoas que são mendigas, são totalmente desprezadas pela população brasileira e mundial. Agora, imagine se nos dias atuais a coisa funciona dessa forma. Pense como não era na época de Jesus, que existia um preconceito enorme sobre algumas pessoas, principalmente dos judeus, que eram preconceituosos. Bartimeu era um mendigo e, além de ser mendigo, era cego. Ele trazia em si duas questões sobre qual aparentemente levassem as pessoas a acreditarem que ele não teria nada a oferecer. Como eu falei, naquela época a população era muito preconceituosa. Eles não davam valores às pessoas que tinham certas deficiências. Pessoas que tinham certas deficiências eram desprezadas pela sociedade. Pessoas, por exemplo, que tinham certas doenças, tipo a lepra, que a lepra naquela época era como que fosse uma AIDS no século XXI, ou um câncer. Doença sobre o qual levava as pessoas a serem desprezadas. E quando um ser humano trazia em si algum defeito físico, era uma polêmica muito grande. Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Seus pais? Quem pecou? Quer dizer, a sociedade naquela época desprezavam esses tipos de pessoas, não davam valor, como muitos nos dias de hoje têm feito assim, têm agido de igual modo. Muitas pessoas às vezes têm até algo a oferecer àquelas pessoas que precisam, que passam sempre de casa em casa pedindo uma esmola, mas não dão. Pessoas que têm condições muitas vezes de ajudar, não ajudam. Bartimeu, este homem cego, filho de Timeu,
mendigo, sujo, um homem totalmente desprezado pela sociedade, um homem que aparentemente não tinha nada a oferecer a ninguém, mas Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus. A primeira questão que eu queria compartilhar com você a respeito desse texto é que Bartimeu teve certeza de que, ao clamar, alguém poderia lhe ouvir. Diz o texto bíblico que Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou compaixão de mim. Você vai ver isso no versículo 47, quando ele começou a clamar. E clamava cada vez mais alto, porque os discípulos queriam lhe impedir de clamar. Cala a boca, cego. Mas o texto vai dizer que cada vez que os discípulos queriam calar Bartimeu, Bartimeu clamava mais alto para chamar a atenção do Senhor Jesus. E este é um dos grandes segredos dos guerreiros de Deus, daquelas pessoas que, assim como eu, também necessita da graça de Deus. É você clamar pelo Senhor. Em qualquer momento da sua vida, você tem que clamar ao Senhor, não importa a sua deficiência física, o seu problema, não importa o que você esteja passando, o que importa é que você deve erguer a sua voz e clamar ao Senhor. Se você não quiser clamar ao Senhor da forma que Bartimeu clamou, pode clamar dentro do seu coração, no íntimo do seu coração, pedindo a ajuda do Senhor, porque assim como o Senhor ajudou e ouviu o clamor deste homem desprezado pela sociedade, Ele também vai ouvir o seu. Pois Jesus, Ele ama pessoas assim, pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que andam fazendo o que não presta, pessoas que andam em caminhos tortos, pessoas que aparentemente não têm valor algum. Jesus ama esse tipo de pessoas. É só você ler os evangelhos que você vai perceber isso. Qual foi o lugar ou onde foi que Jesus passou a maior parte do seu tempo? Diante de pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que talvez, se fossem vivas nos dias atuais, nós que somos cristãos, julgaríamos dizendo que não prestam, dizendo que Jesus estava errado andando com essas pessoas. Da mesma forma que os fariseus, da mesma forma que os líderes religiosos agiam e faziam, talvez nós pudéssemos fazer do mesmo ou até pior. Mas Jesus ama pessoas assim, pessoas que ninguém dá nada por elas. Segundo, Bartimeu tinha uma boa audição. E Bartimeu soube ouvir talvez a única coisa que lhe restasse de bom, a sua audição. Ele ouviu todo o tumulto, apesar de ser cego, estando à beira do caminho. Mas ele ouviu todo o tumulto, o alvoroço naquela época. Daí então, ao ouvir, ele perguntou: o que é que está acontecendo? E alguém lhe falou: é Jesus que está passando. Daí então Bartimeu começou a clamar por Jesus: eu sou cego, sou mendigo, não enxergo nada, sou desprezado pela sociedade, ninguém dá nada por mim, mas eu tenho uma boa audição e vou clamar para ver se ele me ouve. E ao ouvir que Jesus iria passando, clamou, e ao clamar foi atendido. Bartimeu, mais uma vez eu repito, usou talvez aquilo que ele tinha de melhor, a sua audição. Ele era cego, ele era um mendigo, ele era um desprezado, ele era um sujo, um imundo. Mas ele teve um encontro com o Senhor, Salvador das nossas almas. Terceiro, a sua atitude. Bartimeu teve atitude. Bartimeu
ao clamar por Jesus, os discípulos o repreendeu. Cala a boca, cego. Cala a boca que nada. Eu preciso ser curado, só eu sei onde é que está doendo. E diz o texto bíblico que ao ser repreendido porque estava clamando, ele clamava mais alto ainda para ser atendido por Jesus. Agora você imagina o tom de voz que aquele homem clamou para ser ouvido, pois por onde Jesus passava, arrastava multidões. Pessoas acompanhavam Jesus e era um alvoroço muito grande. E foi através desse alvoroço que Bartimeu percebeu que alguma coisa estava acontecendo ao seu redor. Daí então, ele começou a clamar por Jesus. Ele teve atitude. Alguém já falou uma certa vez que é melhor você ter uma atitude e tomar uma decisão errada do que você ficar em cima do muro, ou seja, indeciso. A indecisão atrapalha a nossa vida. Toma uma atitude na sua vida. Faça aquilo que deve ser feito. Talvez você possa até errar, tomar uma atitude errada, mas é bem melhor você tomar uma atitude errada, voltar atrás e corrigir, do que você não tomar atitude nenhuma e ficar sofrendo na sua vida. Tome uma atitude. Tome o exemplo desse homem que ninguém, absolutamente ninguém, dava nada por ele, Bartimeu. Quarto, a sua perseverança. Bartimeu perseverou em clamar ao Senhor. A sua perseverança foi tão grande que Jesus parou e mandou chamar o cego. Devido à sua perseverança, ele foi ouvido. Cala a boca, cego. Mas ele sabia que ele não tinha que calar a boca que nada. Só ele sabia onde é que estava doendo. Só ele sabia o que ele vivia passando, como um mendigo, como um cego, um homem nojento. Só ele sabia o que ele sofria diariamente. Por isso que ele não calou a boca nada. Perseverou mais e mais em chamar ao Senhor. E ao perseverar, foi atendido. E a vitória é daqueles que perseveram. Você pode ler Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Bartimeu foi ouvido porque perseverou em chamar ao Senhor. E ao perseverar, o Senhor ouviu o seu clamor. Ele não desistiu até que o Senhor mandou chamar. Ele poderia ter desistido quando foi repreendido pelos discípulos, mandando lhe calar a boca. Ele poderia ter calado a boca ali. Ele não vai me ouvir mesmo. Tem muitas pessoas para ele atender. Olha lá, as pessoas estão ao seu redor. Porque por onde Jesus passava, arrastava multidões. E todos sabiam disso. Então Bartimeu poderia ter pensado, ele não vai me ouvir mesmo, diante dessa correria, diante dessa zoada, muito alvoroço. Não adianta eu clamar, vou ficar por aqui até esperar uma outra oportunidade. Mas aquela poderia ser a última oportunidade que aquele homem teria. E ele soube aproveitar. Ele perseverou e foi atendido. Quinto, a sua objetividade. Bartimeu foi objetivo. O que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Bartimeu poderia ter pedido qualquer outra coisa. Mas Bartimeu foi objetivo. Ele soube pedir. Diferentemente, muitas vezes, de mim e de você. Muitas vezes pela manhã, nós oramos ao Senhor pedindo uma coisa. Ao meio-dia, oramos pedindo outra coisa. E ao dormir à noite, pedimos outra coisa que não tem nada a ver com as duas petições anteriores. Ou seja, não sabemos o que queremos e não sabemos o que pedir ao Senhor.
Daí então eu fico imaginando, o Senhor para lá em cima e fica olhando. Meu filho, de fato, o que você quer? Porque nem você sabe o que você quer para você. Infelizmente, a coisa tem acontecido dessa forma. Qual é o teu objetivo? O que é que você necessita? De que você precisa? Bartimeu foi objetivo. O que é que você quer? Senhor, que eu veja, eu quero ver. E foi atendido pelo Senhor. Sexto, a sua entrega total. Bartimeu se entregou ao Senhor de corpo e alma. O versículo 52 vai dizer isso. Vejam o que ele diz. O versículo 52 vai dizer o seguinte: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Ou seja, entregou-se totalmente ao Senhor. Bartimeu queria apenas uma cura dos seus olhos. Apenas isso. Senhor, que eu veja. Mas o interessante é que o Senhor deu mais do que aquilo que ele estava pedindo. Vai, a tua fé te salvou. E diz o texto em seguida que Bartimeu foi curado. Bartimeu queria apenas a cura da sua visão, mas recebeu também a salvação da vida eterna. A salvação da sua alma. Ele recebeu, podemos dizer, através da graça de Cristo, ele recebeu de brinde a salvação da sua alma. E é isso que o Senhor tem para você. Não só a cura física, mas também a cura para a sua alma. A mensagem central desta palavra aqui, chamada Palavra de Deus, cujo eu confio, é salvação. Essa que é a mensagem central da Palavra de Deus. Salvação. E é isso que o Senhor tem para você. Hoje Ele está tocando no teu coração, tocando na tua vida, te chamando a um arrependimento. Olha a vida de Zaqueu, um sujo, um imundo, um homem que tinha uma capa para se cobrir à noite, durante a noite do frio, um homem cego, desprezado pela sociedade, um homem que ninguém dava nada por ele, porém tinha virtudes sobre o qual jamais ninguém imaginaria. Um homem que tinha virtudes que o povo talvez não acreditasse. E ao clamar ao Senhor, foi ouvido. O Senhor ouviu o seu clamor e lhe deu mais do que aquilo que ele precisava. Não só a cura, mas também a salvação. O Senhor neste dia está te chamando: filho meu, dai-me o teu coração. Atenda ao chamado do Senhor, porque coisas grandes Ele fez por você. E você deve ser grato a Ele por isso. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde neste dia de hoje e durante todos os dias da tua vida. Amém e amém.